Irmãos, é um privilégio a gente poder se reunir para cultuar o nosso Deus, no privilégio que a gente tem na nossa nação, de poder fazer isso de uma forma ainda aberta, explícita, sem uma perseguição, e que isso possa durar até que o Senhor venha na nossa parte, é para a glória dEle e para a nossa alegria. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que também nos acompanham pela internet, possa sentir-se abençoado por Deus e que em cada instante o Senhor fale aos nossos corações. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui de público. Antes de agradecer, eu quero convidar vocês devem ter recebido um folheto desse, que fala do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, que se dará na semana que vem, agora sem ser agora segunda, na outra segunda e terça, na Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode se inscrever, de preferência estar lá presencialmente, se for possível, se não, pode acompanhar pela internet. É algo assim memorável, o tema é a Bíblia dá paz, é verbo dar, quer dizer, a Bíblia que dá paz. Vamos estudar isto com pessoas que têm um cabedal muito grande na língua hebraica e grega, entre eles o secretário-geral lá da Sociedade Bíblica da Alemanha, que foi o que ajudou a organizar aquela Bíblia hebraica que a gente usa, Stuttgartense, e também o Novo Testamento, Nestle Aland. Então, para quem gosta de uma boa fala e uma atmosfera bíblica, será nesses 2 dias uma grande oportunidade. Também você deve ter recebido, se não recebeu na entrada, na saída, isso aqui é um marca-texto ou marca-bíblia do nosso ministério. Nós atualizamos e aqui tem tudo de nós. É para você colocar na Bíblia, como eu tenho certeza que lê a Bíblia todo dia, não é verdade? Não é isso? Amém mesmo? Ao abrir a Bíblia, você vai ver e vai lembrar de orar por nós, para o nosso ministério. Deus tem nos abençoado sobremodo, não é? E a gente tem andado aí cada semana num lugar, muitas vezes no sábado, como eu estive ontem lá em Campinas, muitas vezes domingo de manhã numa outra igreja e à noite noutra. Então Deus tem nos abençoado, a gente divulgando o Ministério da Visão Mundial, do CBMC, da Sociedade Bíblica, e tendo a grata satisfação de ministrar a palavra do Senhor. Então ore por nós, por favor. Não esqueça também, já foi citado aqui, de orar pela Ana. É inevitável que ela volte à cirurgia, segundo o especialista cirurgião, para a retirada dos parafusos que foi colocado na coluna lombar do lado direito. Provavelmente, segundo as tomografias, o osso cedeu, né, e o parafuso está solto, então toda vez que ela fica de pé, esse parafuso move, gerando dores assim incalculáveis. Então não teve outro jeito a não ser retirar. Será domingo, será internada aqui em São Paulo, e a promessa é que ela saia logo do hospital e volte com muito cuidado, mas com menos dores, até ficar sem dor alguma. Essa é a nossa expectativa e nossa oração. Queria que você que já tem orado pela Ana, continue orando, intercedendo para que Deus possa, da sua forma graciosa, demonstrar isso através da capacitação desses cirurgiões. Quero agradecer a nossa irmã Paula Araújo, vocês não conhecem, mas ela mora lá em Recife. Ela assumiu toda a parte de engajamento e divulgação do nosso ministério, então ela está fazendo isso, e o nosso canal no YouTube está voltando a funcionar, e então isso é muito bom, e ela está divulgando em todas as áreas, e também nunca fiz isso, faço também agradecendo o nosso irmão Neriel Lopes, que é o web designer, que cuida do blog e que tem colocado tudo isso em andamento. É o meu parceiro no podcast. Você que ouve o podcast de segunda a sexta, ele é o que faz lá o The Good News. Então, orem por ele também, ele tem um ministério muito interessante. Ele viabiliza quem quer escrever livros, ele é um editor capacitado nisso. Inclusive, o nosso livro em breve será lançado por ele, aquele livro que a gente tem ministrado aí, discipulando igrejas para o cumprimento eficaz do mandato da grande comissão. Quero agradecer a esses irmãos que têm nos apoiado, para que assim o que é publicado possa chegar a mais pessoas em mais lugares, não é? Esse é o nosso desejo, que a palavra do Senhor seja pregada
e que a gente possa usar essa instrumentalidade digital que está disponível, né, para tanta coisa, para que também a palavra do Senhor alcance e chegue em todos os lugares possíveis. Então, orem conosco, orem por nós, ora por esses irmãos que têm se associado conosco, para que assim a gente possa, com a graça do Senhor, caminhar de forma que a palavra chegue em todos os lugares possíveis. Nossa meditação de hoje se dará na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a partir do capítulo 3. Leremos só os primeiros 14 versículos, ou 4 versículos, melhor dizendo, e depois continuaremos aí uma maratoninha até o capítulo 4. Penso não me delongar, mas é uma mensagem que tem mais partes do que o nosso usual, mas faremos isso com graça, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que a riqueza dessa palavra possa permear nossos corações, de forma que a palavra, que é cortante, ela é eficaz, possa nos ensinar, possa nos revigorar, possa nos trazer um entendimento daquilo que Deus tem e quer para cada um de nós como seus filhos e testemunhas. Esse texto eu acho que eu já preguei aqui, eu acho que algum ano atrás, mas nós estamos aproveitando aonde a gente prega aqui, grava, para a gente atualizar as mensagens também no YouTube. Então é por isso que nós estamos pregando, é a palavra de Deus, e a gente já sabe que alguns irmãos no passado já disseram que a Bíblia é uma fonte inesgotável de bênção. Então, cada vez que a gente lê o texto sagrado, com certeza ele trará novidade aos nossos corações, senão vai estar fortalecendo aquele entendimento já costumeiro e usual, que dentro do entendimento da Igreja de Cristo o texto nos ensina. Então vamos à leitura. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Irmãos, eu no passado me dediquei algum tempo a palestras e algumas vezes em treinamento, e entre as ilustrações que a gente precisa sempre ter para a ilustração elucida, né, aquele conceito que a gente está querendo trabalhar, isso é pedagógico, eu trago uma aqui, de 2 trabalhadores numa pedreira perto de Londres, estavam lá cortando pedras. Foi perguntado para o primeiro, o que você faz? Ele disse, eu corto pedras, não é? Parece que era óbvio, uma pergunta até assim meio sem sentido, ele estava cortando pedras, o que você faz? Eu corto pedras. Mas ao perguntar para o segundo, houve uma grande surpresa. O que você faz? Perguntando no mesmo local onde se estava ali na pedreira, cortando pedras, ele disse, eu estou ajudando a construir a Catedral de Londres. Veja, 2 pessoas cortando pedra no mesmo lugar, com a mesma pedreira, com a mesma ferramenta, com uma visão localizada, circunstancial, e o outro com uma visão ampla, vendo o propósito para o qual o trabalho dele estava engajado. Isso, se a gente for estudar, a gente vai perceber que esse segundo, com certeza, estava desenvolvendo a sua vocação. O que é vocação? Vocação é você realizar algo para o qual você foi criado e chamado. Segundo os especialistas, isso está muito em baixa atualmente. As pessoas não têm trabalhado para aquilo que foi forjado, e sim para ganhar recursos, para poder, quem sabe, ter seu dinheiro para suprir o sonho que é dito para que a gente tem que ter, não é? Então, isso tem gerado, no mais das vezes, em muitos, frustração. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, e sim sobre vocação. O nosso tema hoje é a nova vocação em Cristo. Vamos repetir comigo? A nova vocação em Cristo. Por que nova? Não é? Não é nova de uma outra, mas é uma nova essencialmente nova.
Porque a vocação do homem, quando ele está distanciado de Deus, ou quando ele não foi alcançado pela graça salvadora do Senhor, a vocação dele é continuar nas trevas, ou seja, na morte eterna. E se ele morrer desta forma, fisicamente, eternamente, ele vai estar separado de Deus. Essa é uma velha vocação nossa. Mas a nossa nova vocação é essencialmente nova. É a gente viver para Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo revela aqui com bastante clareza e elucidação nesta carta, mostrando que nós precisamos estar sintonizados com Deus e desta forma estar olhando e pensando nas coisas lá do alto. Obviamente que olhar para o alto não é olhar para a montanha, não é olhar para um avião, mas sim olhar sintonizado com o mandado, os desejos prescritos e revelados na palavra do Senhor para que a gente viva. E o apóstolo Paulo aqui nesta carta vai elucidar vários pontos aqui a partir do verso 5 até o capítulo 4, verso 2 ou 6, mostrando como a gente vai estar interagindo nessa perspectiva nova, desta nova visão, dessa nova vocação, melhor dizendo, em Cristo Jesus. Para a gente entender um pouco o contexto, a cidade de Colossos era uma cidade portuária, ela vivia à margem do rio Lico, e estava também estrategicamente, ela era privilegiada porque ela estava perto do rio Eufrates. Então era um lugar que transitava, era uma região portuária. Mas naquele exato momento, quando a carta foi escrita, ela já estava um tanto decadente, porque Hierápolis, que era um circunvizinha, e Laodiceia, eram cidades que estavam ganhando espaço. Então, Colossos já estava um tanto decadente, ou seja, não se estava mais em voga Colossos. Mas mesmo assim, era uma cidade ainda muito importante e por ser uma cidade portuária, havia afluído para aquela cidade, para aquela região, povos de todas as regiões. E quando um povo muda, migra, ele leva consigo as suas crenças. Então, naquela região havia um sincretismo, existia uma salada de entendimento sobre como adorar a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Colossenses, então começa a pontuar, explicando que Jesus não é mais uma religião que se somaria a um panteão que eles poderiam escolher, mas que Jesus era de fato a religião. Quando eu falo religião, lembrando do que significa religião, que vem do latim religare, né? Religião de religação. Então, quando alguém perguntar para você qual que é a sua religião, você não vai dizer que você é protestante, você vai dizer que é Jesus, porque está, em última análise, etimologicamente, está perguntando qual que é a sua religação. Só existe uma religação, que é Jesus. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas vezes a gente pensa ou responde qual é a nossa denominação. Eu sou cristão, eu evangélico, eu sou presbiteriano, que é menor ainda, que é uma denominação dentro do corpo cristão evangélico. Então é importante a gente começar a fazer isso. Isso até é um gancho para você evangelizar. Quando alguém pergunta qual que é a sua religião, você fala que é Jesus, você fala, mas como assim? Aí você começa a explicar o que é religação. E aí você pode dar uma aula teológica para ele, porque você vai dizer, eu fui religado em Jesus. Então subentende que alguém que foi religado estava, antes de ser religado, desligado, certo? E alguém que havia sido desligado só desliga uma coisa que havia estado ou estava ligado. Você deu uma aula de teologia, nós somos nascidos ligados em Deus, lá em Adão, o pecado nos desligou e Jesus nos religou na cruz do Calvário, pagando sobre ele na cruz do Calvário o peso do pecado de todos nós. Então Jesus é a nossa religação. Então Paulo explicita com muita clareza, mostrando que não era nada daquele sincretismo, não era nada daqueles ascetismos que eles tinham, não toca nisso, não faça aquilo, não coma aquilo outro, mas mostrando que Jesus era a fonte de tudo. Por isso que esse texto, capítulo 3, está dividido e começa com portanto. Portanto, a gente sabe que é uma conclusão. Portanto, a gente sabe que é uma ligação ele está ligando o capítulo 1 e 2, o arrazoado que ele fez no capítulo 1 e 2, a parte que ele começa a concluir agora no capítulo 3, por isso que ele diz, portanto, e ele começa aqui, coloca uma partícula condicional, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus Pai. Buscai, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Perfeito. Agora ele vai concluir também aqui ele faz um resumozinho. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Percebe? Então, veja, aqui tem uma sequência, né? Essa conclusão, depois ele coloca uma condicional. Se vocês forem ou foram ressuscitados juntamente com Cristo, porque o nosso batismo, morremos para o mundo, nascemos para Cristo, houve uma nova vida em nós, uma vida espiritual, a vida Zoe nascendo em nós. Então, por conseguinte ou em decorrência, nós vamos estar buscando as coisas lá do alto. Então, não tem como a gente estar ligado em Cristo, religado em Cristo, ter uma nova vida em Cristo, desconectado de viver pensando e buscando as coisas lá do alto. Ou seja, aqueles que estão em Cristo buscam e parecem com Cristo e fazem aquilo que o Senhor disse. Eu gosto de citar muito o texto de João, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então veja a nova vocação em Cristo. Então nós estamos vivendo agora não para o mundo, não para o velho homem, não para a velha vocação, mas vivendo agora essa nova vocação em Cristo. Então, o que acontece? Quem vive assim? E a fala é longa, eu não posso me delongar muito, eu estou tentando aqui selecionar o que é mais importante, mas esse verbo é um auristo, e o auristo, ele dá uma ideia de uma ação decorrente. E se é uma ação decorrente, não tem como ser diferente. Pensa, você abre a torneira, sai água. Obviamente, se o registro estiver aberto, se a conta estiver paga, se tiver água na sua caixa. Mas abriu a torneira, precisa sair água. Sair água é uma ação decorrente de abrir torneira. Então, se você morreu e ressuscitou com Cristo, a ação decorrente é buscar e pensar nas coisas lá do alto. Isso é muito sério. E é sobre isso que eu queria falar, sobre isso que eu queria caminhar aqui com vocês a partir do verso 5, mostrando as implicações desta nova vocação em Cristo. Primeiro ponto, esta nova vocação em Cristo, ela vai gerar transformação na esfera pessoal, em nós mesmos, primeiramente, não é? Porque se nós não formos mudados, transformados, tocados pela palavra, não adianta eu querer mudar o meu próximo. Então eu só consigo mudar a mim mesmo através da ação do Espírito Santo. Muitas vezes a gente está na igreja dizendo assim, o João ou a Maria podia estar na igreja, essa mensagem serve para ele. Obviamente que ela serve para você, serve para nós, a mensagem serve para cada um de nós. Serviria também para aqueles que não estão aqui, mas não que você diz, esse texto é para o outro. Você está dizendo, então, é o outro que precisa se enquadrar nesse texto e a gente ou a pessoa que está falando assim está se excluindo disso. Não, a palavra fala com todos nós. Então, primeiramente, na transformação, essa gera transformação nessa esfera pessoal. E olha o verbo, está tudo no auristo, que foi traduzido para o português como um imperativo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele explica o que é a natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria, a avareza. E por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Percebe? Nesse texto aqui eu faço um seminário de 6, 7 horas, fazia isso no passado, então eu tenho que resumir isso em minutos, né? Então é interessante a gente ver que quando a gente está vivendo a velha vocação, tudo isso aqui fazia parte da nossa vida. E antes da gente se converter, o ser humano planejava pecar. Pecar fazia parte do seu programa, do seu default, da sua mente, do seu desejo. Fazia parte de si. A conversão nos faz estar ligados em Deus. Então, a gente ainda peca. É o que o apóstolo Paulo diz: o bem que quero fazer acaba não fazendo, o mal que não quero fazer, faço. Então, hora ou outra, a gente escorrega mesmo. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, você vai ser lembrado pelo Espírito Santo que você errou. Então, você vai
a cada dia aprendendo que nesse processo de santificação, que é o desenvolvimento da salvação, que é um crescimento até encontrar-se com Cristo, ou Cristo encontrar conosco, até a gente ter esse novo corpo glorificado, que será o último estágio da santificação, a gente precisa fazer morrer a idolatria, fazer morrer a nossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que ele coloca que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Hoje, a avareza, a gente pensa que a gente pode não ser avarento, mas muitas vezes a gente precisa analisar. A avareza também é você dar ao dinheiro muito mais valor do que ele tem. Se você dá muito mais valor que ele tem, você cuida mais dele do que de outras coisas. E se você cuidar mais dele do que de outras coisas, isso é avareza. Porque nós somos mordomos de Deus. Então, nós devíamos estar muito mais ligados em perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça com os recursos que Ele está nos dando. E muitas vezes sempre haveria mais espaço da gente investir mais no reino de Deus. Eu não estou aqui falando sobre dízimos e ofertas. Estou falando de você se colocar também sobre isso, mas nas mãos de Deus, reconhecendo que tudo que você tem, inclusive a vida biológica e a vida eterna, vem do Senhor. Então, as coisas que nós temos, tudo é de Deus, como Ele fala. Então, como a gente tem dificuldade de converter o nosso bolso, como a gente tem dificuldade e a gente pensa que os recursos que a gente tem é para nós mesmos. E muitas vezes, por isso que as pessoas têm 2, 3, 4, 5 carros, mundaréu de roupa e muitas outras coisas, mas em detrimento a outros que têm muito pouco. A gente não entende que Deus nos capacitou para adquirir riquezas para ser bênção dEle, ou para Ele, ou em nome dEle. Mas o assunto corre. Ora, e aí no verso 7 diz, nestas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Quer dizer, veja, está no passado, nós vivíamos nessas obras, mas não vivemos mais. E agora ele coloca no verso 8, olha que interessante, ele faz um encadeamento de ideias aqui, que gera uma frase muito enfática. Agora, quer dizer, já, nesse instante, ele está chamando a atenção, porém, ele chama mais atenção, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ele começa a falar de mais coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver agora grego nem judeu. Isso a gente já vai entrar na outra fase. Percebe, então, que a gente precisa, não há espaço para a estagnação no crescimento espiritual? Bom, se há crescimento, não está estagnado. A nossa vida de santidade precisa estar sendo crescente. Essa natureza terrena precisa ser morta e sendo mortificada. A santificação é, em consequência, a mortificação da carne. Quando você mortifica a carne, você caminha à santificação. Quando você está santificando, você está mortificando a carne. É um processo assim. Então, não tem espaço para a gente ficar estagnado. A gente precisa querer mais de Deus, a gente precisa compreender que a gente precisa questionar como é que está esse pensar e buscar das coisas de Deus e como que isso tem agido e reagido em nós, na nossa natureza, esfera pessoal. O segundo ponto é a esfera relacional, quer dizer, sou eu com o meu próximo, não sou eu comigo mesmo, mas porque eu estou pensando e buscando nas coisas lá do alto, eu com o próximo, ou seja, a minha esfera relacional também será impactada. Ele vai dizer, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa é uma verdade também não cumprida. Isso não é verdade. No nosso meio a gente tem classes sociais. A gente quer dizer que não, a gente trabalha para que isso não exista, mas isso fica explicitado. Verdade. Verdade. Eu sempre brinco, mas falo sério, brincando. Onde eu fui pastor titular, nas vezes que eu falava, hora ou outra eu dizia isso.
E sempre na nossa igreja tem um mix de gente com menos condição financeira e outros com mais, até muitas vezes alguns que têm bastante. E pensa numa igreja periférica, de bairro, que quando chove é uma chuva inesperada, e as pessoas ficam lá ilhadas, e muitas vezes sobra para o pastor, o presbítero, um diácono ajudar a levar. Mas deveria, os irmãos em casa, mas deveria ser algo que todo mundo que tem carro devia oferecer. Quer uma carona? Posso te levar? Então eu brinco que eu gostaria de ouvir, de ver na igreja uma guerra santa, uma briga santa, dizendo assim, você ia brigar comigo? Não, eu que vou levar a Dona Maria para casa hoje. Eu falei, não, eu que quero levar. Não, mas o senhor já levou semana passada? Não, mas eu quero levar. E o outro, não, vocês dois estão brigando, eu que vou levar hoje. Já viu briga assim na igreja? Quando um de nós fica meio apurado financeiramente, e é gostoso a gente sair depois do culto, comer uma pizza, ou passar num lugar, comer um pão de queijo, é gostoso isso, né? Essa comunhão entre os irmãos. Mas se você sabe que aquele irmãozinho está meio apertadinho, muitas vezes, os irmãos dão uma olhadinha para o outro assim, um sinalzinho, vai saindo fininho, os que podem ir, sair e pagar, e o que não pode fica. Raramente a gente inclui aquele irmão que não pode, dizer, o que custa 2 fatias de pizza para nós 4 aqui pagar para ele, e o irmão vai conosco. No mais das vezes o irmão fica. E a gente sai de fininho e acha assim, bom, eu tenho condição de pagar, está desempregado, quando ele tiver dinheiro ele vai. Bom. Parece que é estranho isso, mas é real. Parece que é estranho isso, mas muitas vezes é usual em nosso meio. E isso precisa ser quebrantado, isso precisa ser mudado, isso precisa ser transformado, isso é a palavra de Deus. Como é que a gente pensa que os de fora vão olhar para nós e ver Cristo em nós, se a gente, entre os que nós aqui estamos juntos, celebrando a mesma fé, temos a mesma comunhão, tomamos a mesma santa ceia, na mesma mesa e dizemos que somos um com Cristo. Mas na prática tão simples dessa, de dividir 2 pedaços de pizza, a gente cai fora. De dar uma carona, a gente foge. De perceber se o irmão ou a irmã está passando por uma dificuldade. De perceber se ele está com uma necessidade. Se ele precisa de algo mais. Todos nós vamos justificar, muitas vezes, que uma cidade como São Paulo, que é grande mesmo, que tem dificuldade de locomoção, você tem que acordar muito cedo para chegar no trabalho, é comum você pegar o metrô 5 horas da manhã, já ter gente, e 11 da noite ainda ter gente, a gente justificar, mas não, nós somos alcançados pela graça do Senhor. E essa palavra precisa perpassar nós, não importa a circunstância, não importa se você está lá no meio do Amazonas, que você vai dar uma carona de canoa, ou se você vai dar uma carona no seu carro. Uma vez, em uma igreja, não vou dizer qual, a gente tinha conseguido verba para montar uma escola. E tinha classe da escola dominical muito montada, eu mesmo ajudei, naquele período, a construir salas, armários para cada classe, e a gente tinha lá tudo, o conteúdo programático, tudo que estudou nos anos, para a gente saber o que aquele aluno que passou por aquela sala estudou, para a gente ter o pano de fundo das pessoas que passaram por todas as faixas etárias, o que ela aprendeu, não é? Porque muitas vezes a gente vai pregar numa igreja, chega numa igreja, os membros têm um conhecimento bíblico, um pano de fundo difuso. Um sabe muito de história da Bíblia, outro não sabe nada. Então fica difícil. Você vai falar do Baraque, o cara fala, quem? Quem que é esse? Não é? Porque ele não passou pela escola dominical, ele não entende. Você vai falar de Débora, ele fala, quem que é essa moça? E da Ruth, quem que é a Ruth? Então, quer dizer, a pessoa passa por isso. Então, a gente ia usar aquelas salas que só funcionavam no domingo para ser escola. Uma irmã veio dizer para mim assim, pastor, eu não quero isso não. E ela era a esposa do presbítero, e o presbítero era o tesoureiro. Disse, pastor, esses meninos vão chegar aí, ó, vão sujar todas as paredes nossas. Eu falei, irmão, a gente pinta todo ano, que mal tem? Um banco, cooperativa, tinha doado toda a folha de pagamento. Era só a gente contratar os irmãos, os cooperadores, que o banco ia pagar. E o trabalho não foi avante, porque a irmã disse que a gente ia sujar as paredes da igreja. Como é que a gente olha para esse texto, olhando onde não pode haver grego, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Não sei se você já foi ver onde é esse cita aqui.
O Sita aqui era o cara que morava lá perto da Sibéria nessa época. Eu fico interessado de ver como é que ele foi colocado assim. Ou seja, tentaram colocar, olha, todos aqui estão incluídos. Não existe classe entre nós, só existe duas classes, os que foram alcançados pela graça e os que não foram. Esta é a realidade. Esta é a proposta, mas não é, infelizmente, a realidade, que a gente precisa caminhar nesta direção. Vamos caminhar mais avante. Vamos, filho, anda aí. Gera também essa nova vocação uma transformação na esfera que eu chamo de familiar. Então, aqui no verso 18, você vai ver aqui: esposas, sede submissa ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecer vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Não dá para desenvolver todas essas ideias, que bastava esses versículos para um seminário. Mas é para a gente estar vivendo em harmonia. É para que a gente viva um amor relacional que emane da cruz do Calvário. Para que os nossos papéis entre marido e esposa e vice-versa, e pais e filhos, sejam bem distintos e se entrelacem, para que a gente possa viver esta vida cristã transformada na própria casa. E a gente sabe que as grandes dificuldades que a gente tem em viver em família, não é? Conjugalmente e depois entre pais e filhos, não é? Muitas vezes são pais que se doam para os filhos e depois os filhos batem asa e tchau e nunca mais vêm, não é? Ou pais que abandonam os filhos. E muitas vezes parece que, não estou falando que é regra, mas em alguns casos você vê que os filhos que foram abandonados parece que ama de paixão os pais e o contrário parece que não é tão verdadeiro. Enfim, mas a ideia não é a gente fazer essa comparação. O que o texto está nos ensinando é que esta relação conjugal e paternal ou parental precisa também ser norteada pela palavra do Senhor. Entende? Então, a nossa relação conjugal, familiar, precisa ser influenciada pela palavra de Deus. E a gente sabe que isso é difícil. Quem de nós não temos lutas em casa? Quem de nós já não tivemos as nossas rusgas conjugalmente? Quem de nós já não teve que ser mais austero, devidamente ou indevidamente com os filhos? Quem de nós já não errou sendo mais enérgico ou sendo mais liberal para com os filhos, não é? A gente sabe que tudo tem que ter limites, e difícil é estabelecer esse limite. Mas, se nós buscarmos as coisas lá do alto, em tese, nós acharemos esse limite com mais clareza, ou não desviaremos desse limite com mais instância, não é? Faremos assim, erraremos menos, e quando fizermos isso, a gente está realmente caminhando cada vez mais com o Senhor, né? O outro ponto, para a gente não delongar muito, gera transformação na esfera profissional. O capítulo 4, verso 1 e 2 diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Antes disso, o verso 23 diz: Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração para com o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. O verso 22, eu devia ter lido primeiro, diz: Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo o que fizeres, fazei de todo o teu coração para com o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
É normal a gente perceber, né, e a gente tem mania de dizer que é o mercado e o sistema, mas esse tal mercado e esse sistema que a gente conversa com os bancos é tão complicado, né? O gerente diz que não pode fazer nada, que o sistema não deixa. Você vai conversar no RH, ele diz que o salário é o mercado que dita, e fica aí nessa impessoalidade do mercado que dita o valor dos salários e o sistema que diz pode ou não pode fazer isso. Não é? A gente está transferindo para algo artificial, algo que a gente tem responsabilidades. Então, se você trabalha numa empresa que te remunera mal, a gente precisa orar a Deus para que nos leve a outra empresa, mas jamais sabotar o trabalho, jamais fazer cera, enrolação, enrolation, não é? Eu soube de um hospital, não vou dizer o nome, que tinha 2 relógios, um atrasado meia hora e um adiantado meia hora. Interessante, e é verdade, hein? Eu sei onde o endereço do hospital. Não sei se ainda tem um relógio, mas tinha assim. O cara, quando entrava, picava o cartão no relógio atrasado. E o cara, quando ia embora, picava o cartão no relógio adiantado. Aí ele já ganhou 1 hora, né? Só que ele chegava em cima da hora já atrasado, aí até trocar de roupa, tomar café e ir no banheiro já ia mais 15, meia hora. E ele não parava de trabalhar na hora certa, ele parava já meia hora antes, ia fechando a gaveta, até trocar de roupa para ir embora. Quer dizer, no mínimo, 2 horas de trabalho se foi. E se conversa com uma pessoa dessa, até cristão, ele vai dizer, não, mas eu ganho mal. Aqui o cara não me dá cesta básica, não me paga isso, não me paga aquilo. Está certo, ele tem razão, talvez, de dizer isto. E ele pode sair do emprego, eu sei que é difícil achar outro, ele pode estar reclamando, mas nós temos a quem falar que é o Senhor. Ele que é Senhor de todas as coisas, continuará cuidando de nós. E Ele vai fazer justiça, e o texto diz que quanto a isso não há acepção de pessoas. Se você é injusto e faz errado, você vai receber de Deus a injustiça. E se você é justo, você vai receber a justiça. Não tem acepção de pessoas. Então, muitas vezes, por causa de outras circunstâncias, a gente também erra fazendo a própria justiça. Uma vez, uma pessoa que eu conheci, passou por um momento de consagração e ela era secretária da diretoria de uma grande empresa, também não vou dizer o nome, óbvio, né? Mas ela chegou para o chefe dela e disse, a partir de hoje, o dia que o senhor não estiver aqui, não quiser atender o telefone, mas se o senhor estiver, não fala para eu atender, porque eu vou dizer que o senhor está. Eu não vou mentir mais dizendo que o senhor não está se o senhor estiver, ok? O chefe, obviamente, que não gostou. Quem é essa petulante de secretária que vem dizer isso para mim? Ela tem que fazer o que eu mando. E ela disse, eu não vou falar, eu não vou mentir, porque eu temo a Deus. Isso é mentira, e mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Bacana, né? Atitude séria, mas correu risco, né? O chefe botou lá na geladeira, botou lá para fazer qualquer coisa. Passou-se um tempo, interessante, né? Como as histórias da Bíblia se repetem. Houve lá uma situação de fraude naquele departamento e o chefe não pôde confiar em ninguém. Ele passou a vistoria assim, disse que eu não posso confiar em ninguém. Parecia José, né? Aí ele lembrou, falou assim, eu sei quem que eu vou confiar. Não, trouxe a moça de volta, que teve a coragem de dizer para ele, eu não vou mentir. E ela foi restituída. Percebe? Uma vez eu estava falando num seminário, falando com um empresário ali na cidade, uma cidade de Minas Gerais, não vamos falar a cidade. E ele estava querendo crescer em consagração, também no campo empresarial, e eu estava dizendo para ele, e aí? Eu comecei a fazer tipo uma consultoria para ele, eu já fiz isso no passado. Eu falei, e aí, como é que você vai entender isso à luz da Bíblia? Eu pago o salário do mercado. Eu falei, mas você sabe que o mundo jaz no maligno, o mercado é fruto do mundo. E aí? Você não consegue pagar mais? Mas os meus funcionários não me ajudam. Eu falei, vamos criar uma metodologia que você vai criar bônus, bonificação. O cara que não atrasa, o cara que te ajuda, o cara que ajuda a perder menos no departamento. Vamos criar aqui
Esse departamento tem que diminuir isso. Então, vamos criar uma política, você acendeu a luz, apaga, você viu a torneira, fecha. Vamos criar um padrão para que a gente perceba e diminua o custo geral e os custos específicos de cada departamento. E o departamento que mais agir com você e chegar na meta, você dá bônus. E o funcionário que não estiver alinhado, você dá uma advertência, dá um aviso, você diz, olha, eu estou querendo criar uma equipe que some comigo. Se você não conseguir fazer parte, eu vou ter que te trocar. Mas se você fizer parte, você vai ter um aumento, você vai ser recompensado. Invista nisso. Eu sei que é difícil mão de obra qualificada. E qualificar mão de obra também é muito difícil. Não é fácil. Muitas vezes as pessoas querem ganhar e não querem entregar nada. Querem entregar muito pouco. Isso também é fato. Mas a gente não pode desistir de fazer a verdade bíblica por causa da circunstância. Não é o mundo que vai gerar a nossa ética, é a nossa ética que vai transformar o mundo. E é a Bíblia que tem a última palavra. Eu falei, quer fazer um exercício? Seu filho estuda na escola tal, né? Eu falei para o cara, quanto você dá para ele levar de lanche? Eu dava R$10 naquela época, isso foi no ano 2000. Eu falei, soma R$10 vezes 30, dá R$300, né? Não? Isso? 300? O salário eu acho que não era 600 na época, eu não sei quanto era. Agora, o seu funcionário ganha isso, tem que pagar aluguel, tem que pagar comida, e o filho dele também vai para a escola. O seu filho de lanche, você dá metade do salário. Está certo? Você vai dizer que você venceu, que você é vitorioso, que você faz e tudo mais? Eu entendo. Percebe? É um assunto delicado para falar? Delicado para falar aqui no público? Também é, mas é Bíblia. E a gente precisa ouvir para que a gente comece a colocar em ordem, para que isso bata no nosso coração, na nossa mente, para que a gente comece a consertar. Você acha que Deus não vai abençoar um empresário que quer fazer a vontade dele? Lógico que vai. É fácil colocar isso em prática? Não. Como não é fácil você reluzir ou refletir a luz de Cristo em todas as esferas, também não é fácil. Mas a Bíblia está dizendo que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e nós refletimos essa luz de Cristo, nós temos que pensar e buscar nas coisas lá do alto. Aí, quer dizer, o empregado é para trabalhar como se para o Senhor fizesse. O cara que varre, está varrendo. É aquele cara que quebrava pedra. O outro diz, eu quebro pedra. Ele diz, não, eu estou ajudando a construir a Catedral de Londres. É uma vida com propósito. É uma vida que sabia e se autovalorizava e reconhecia que ele estava engajado num processo, que ele pertencia a um meio. E quando a gente sente que pertence a um meio, isso melhora a nossa autoestima, isso faz com que a gente consiga agradecer a Deus e servi-lo. E depois disse, capítulo 4, verso: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que ninguém, que também vós tendes Senhor no céu. Então, se você é um senhor, você tem um Senhor no céu que vai cuidar de você também, que cuida de você. Percebe? A gente chora quando a nossa barriga dói, mas a gente não tem compaixão quando a barriga do outro dói. Percebe? Quando a gente é menosprezado, ou a gente é desprezado, ou a gente é tirado de uma situação, a gente lamenta e chora. Quando a gente, muitas vezes, pode agir melhor com o outro, a gente acha, não, mas fazer o quê? Ele não tem preparo, ele não tem não sei o quê. Pode ter isso tudo mesmo, mas a gente pode fazer isso com muita graça. E a gente pode, cada vez mais, ajudar. E eu sei que não é fácil, de novo, tem pessoas que não querem, mas cada vez mais que a tecnologia e a inteligência artificial chegar perto de nós, mais mão de obra desqualificada vão ficar desempregadas. E a gente precisa, como igreja, como povo de Deus, ajudar a pensar isso. Se a pessoa não quer trabalhar, a Bíblia diz que quem não trabalha não coma, mas muitas vezes ele nem sabe pensar, ele nem sabe entender que o mundo está indo para esse lado. E por fim, a última esfera, a nova vocação em Cristo também, ela gera transformação na esfera transcendental, ou seja, na nossa relação com Deus. Capítulo 4, verso 2 diz: perseverai na oração.
Está vendo? É auristo também. Está aqui no imperativo. Então, oração não é brincadeira, não. Oração não é só contador de barriga, não. Porque a gente tem que orar para que Deus nos capacite a matar o velho homem. Que ele está latente em nós. A gente precisa perseverar na oração para Deus nos dar estratégia, como é que eu vou valorizar o meu funcionário, ou como é que eu vou interceder para falar com o meu chefe, o meu senhor, para que ele me valorize, ou pedir a Deus para que ele me leve para um lugar onde eu possa ter o meu recurso, para que eu tenha a minha condição mínima melhor. Então tudo passa por oração, perseverai na oração. Então a gente precisa orar ao Senhor. Oração não é optativo, oração não é quando dói a barriga, é sempre. Oração é você orar para que Deus te cuide e dirija a sua vida em toda circunstância. Quando você está bem também. Se você tem um dinheiro, está sobrando e vai aplicar, você precisa orar para o Senhor. O que eu faço com esse dinheiro, Senhor? Vou botar no CDB lá para ganhar taxa Selic, eu vou ajudar alguém? Ou sei lá o que eu vou fazer? Enquanto o Senhor não me define, está aplicadinho aqui. A gente precisa ter coragem de crer que o que a gente tem não é nosso, é de Deus. E é de Deus mesmo. Porque se a nossa vida não é nossa, está nas mãos de Deus, o que são as coisas? Me fez lembrar de um grande árabe que morreu, né? E o filho mais velho, o pai dele tinha deixado assim uma ordem. Isso é ilustração, é brincadeira, né? Mas dá para mostrar o que a gente pensa, como é que a gente lida com o dinheiro. O pai dele tinha deixado uma ordem de expressa testamentária. Eu, o filho mais velho, ele que ia sucedê-lo. Que todo o dinheiro que ele tinha guardado era para botar no caixão, junto com ele. Filho mais velho, filho do Salim também, né? Ficou pensando, como é que eu vou cumprir a ordem do meu papai e não vou botar esse dinheiro aqui, né? Teve uma ideia, fez um cheque ao portador, botou no bolso do paletó do papai. Papai, olha, tá aí, a hora que o senhor quiser, o senhor desconta, tá? O dinheiro fica comigo, o senhor pode descontar a hora que o senhor quiser. Enterrou o papai dele com um cheque no bolso. Saiu bem, né? O Salim. Tá vendo? A gente vê como a gente lida com essa questão de dinheiro e de recursos. Como isso passa por nós. Como isso mexe conosco. Como a parte orçamentária realmente trabalha em nosso coração. Então, perseverai na oração. Mas aqui, esse perseverai na oração, ele dá uma dica muito importante. Olha, vigiando com ações de graça. Percebe? A oração precisa ter entendimento que tem graça. Se você for ver lá Isaías, você vai ver que tem toda uma liturgia nossa montada, ele começa com adoração, depois confissão, ação de graça, depois intercessão. Então a gente precisa agradecer a Deus por tudo que a gente é, pela vida, por mais que você acorde com dor, ou acorde lembrando de uma grande dificuldade, você está vivo, e se você está vivo, você é alvo da graça de Deus. Então, nós temos que ser gratos a Deus por tudo que a gente tem e o que a gente virá a ter, porque a gente não sabe o que Deus tem para nós, neste mundo e principalmente no porvir. Esse porvir a gente nem está lembrando mais, né? A gente quer ver aqui já. A gente está muito ligado, essa nossa última geração está muito ligado e grudado aqui na terra. A gente está muito preocupado com conforto e não estamos pensando com a eternidade, não é? O verso 3 aqui diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então, na nossa oração tem que ser perseverante, a gente tem que ter ação de graça e ela também tem que ser intercessória. A oração não pode ser voltada só para o nosso umbigo. A gente precisa ter na nossa oração uma lista para a qual a gente intercede e fazer disso um hábito, de orar pelos outros, porque é assim que a Bíblia diz que nós vamos ser curados. Nós precisamos orar um pelos outros. Precisamos ter tempo na nossa pauta de vida, tempo de intercessão. É recomendação do Senhor. O Senhor quer que essa liturgia nossa de vida, ela gera cura. E muitas vezes nós não estamos tendo cura porque nós não estamos obedecendo essa liturgia do Senhor, de intercedermos um pelos outros. Daí as reuniões de oração.
Daí a gente divulgar aí as necessidades e os pedidos. E por fim, dentro dessa esfera transcendental, o Senhor, aqui no verso 5, também nos ensina como é que deve ser a nossa questão de testemunho e evangelização e discipulado. Olha o verbo, portai-vos. É auristo, é uma ação decorrente. Se você morreu e ressuscitou com Cristo, aqui está dentro. É uma ação decorrente. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Sabedoria. Eu lembro no passado que muitas igrejas chegavam para o outro e falavam assim, seu pecador, ou como o Velho Testamento falava, seu incircunciso, porque não fazia parte da aliança. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que portar com sabedoria, porque se a gente quer que as pessoas se acheguem ao Senhor, a gente precisa demonstrar a eles amor. Não adianta você querer converter um palmeirense em corintiano e vice-versa, não dá. Cada um tem as suas convicções. Mas se você quer falar que Jesus te ama, você tem que mostrar essas ações transformadoras e que te transformaram para o outro, em ação. Então, quer dizer, se você demonstra essa ação transformadora de amor para com o outro, você vai ter sabedoria para lidar com os de fora. Você vai estender a mão, você vai ser misericordioso, você vai ser atencioso. E depois ele coloca aqui de novo, ó, aproveitai as oportunidades. De novo, é um auristo, você tem que aproveitar a oportunidade, não pode deixar passar, não pode deixar para amanhã. Tem hora que você tem que tirar um folheto, alguma coisa, ou gastar um tempo, dizer, dar o seu WhatsApp, e para falar com a pessoa, aproveitar a oportunidade. Ontem, enquanto eu carregava o celular lá na rodoviária de Campinas, estava todo mundo perto um do outro, começou a fluir um assunto, e daqui a pouco nós estávamos falando de Bíblia, já apareceu um que já tinha sido missionário, estava afastado, e começou a falar num assunto, a gente foi conversando e já trocamos o telefone. Então, é o número, né, para que a gente pudesse conversar depois. Não sei o que vai dar nisso, mas se eu não pegar o telefone dela, o número do WhatsApp dela, eu não vou ter condição de conversar com a pessoa. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável. Agradável não é ser condescendente. Não é concordar com o erro da pessoa. Pode tudo? Não pode tudo. Mas eu não vou entrar nesse pode tudo ou não pode tudo, não é hora. Mas eu vou falar de esperança. Eu vou falar do amor de Deus. Eu vou falar que em Cristo nós somos amados. Que em Cristo você é recebido. E que em Cristo você será transformado. Que em Cristo você vai ter oportunidades. Você vai ter a sua vida renovada. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então nós temos que responder às pessoas, não tem que correr das pessoas. Mas não precisa ser ofensivo. Quando alguém bate na sua porta para falar de Deus para você, e você já é de Deus, não precisa ofender essas pessoas, vocês sabem de quem eu estou falando. Mas você pode dizer, olha, eu creio que o Espírito Santo age em nós. Você crê diferente? Tá bom. Perfeito. Entende? Porque se ele tem convicção e quer transferir a convicção dele para você, e você também tem convicção, para que você vai discutir com ele? Pronto. Então, para saberdes como responder a cada um. Então, que esta nova vocação em Cristo possa, de fato, conduzir nossa vida de forma que a gente fique atento a essas esferas, né? Na questão pessoal, de mortificar o velho homem e de se revestir, despojar e arrancar com tudo, e revestir do novo homem, ser parecido com Cristo. Na esfera relacional, deixar esta vida um com o outro, e não tem nada de classe entre nós, ninguém é melhor que ninguém. E a Bíblia até nos adverte, nos ensina, quem quiser ser grande, seja o que sirva a todos. Então não tem espaço para a gente estufar o peito e achar que a gente é alguma coisa. Se a gente é salvo, é para servir. Não é fácil não, tá? Mas a gente precisa estar envolvido nisso. E na questão familiar, é um outro calcanhar de Aquiles para cada um de nós. Mas precisamos trabalhar nisso, estar bem atento nisso.
a transformação profissional. Isso nos pega, né? Quem não quer ganhar um pouco mais? E é bem provável que os salários estão diminuindo, porque a demanda dos desempregados, aí, principalmente no pós-pandemia, cresceu. Então, hoje o pessoal está oferecendo menos porque tem mais gente fora de trabalho. É o tal mercado de novo, mas você precisa aceitar o trabalho e ir pedindo graça de Deus para ir mudando. E se alguém tiver que dar um aumento e uma promoção para alguém, que vai dar para aquele que está fazendo melhor. E Deus vai estar conduzindo e dirigindo, como fez com aquela moça que eu falei que o chefe tinha colocado ela na geladeira, na prateleira, e diante de uma necessidade a reconstituiu. E também aprender como é que a gente ora, com perseverança, com gratidão, com intercessão. E no campo missional, a gente está aproveitando as oportunidades e falar uma palavra sempre temperada com sal. Ou seja, que as pessoas sempre queiram falar conosco, voltar a conversar conosco. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia. É uma jornada grande? Sim. É uma luta grande? Também é. Mas é o que o Senhor quer que a gente faça, e Ele agindo sobre nós e em nós, nada e ninguém pode impedir. Que Deus nos abençoe.